Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje eu vou fazer um vídeo bem polêmico. Eu tava aqui deitado, pensando, de repente eu cheguei numa conclusão. Homofobia não é preconceito. Mas calma, muita calma. Não feche o vídeo, ouve a explicação que eu tenho para te dar. A primeira coisa que nós devemos fazer é dar uma olhada no conceito de fobia. Me acompanhe aí. Fobia seria um medo exagerado, uma aversão. É um estado de angústia praticamente impossível de ser dominado. Em suma, a fobia é um medo persistente e irracional de um determinado objeto, pode ser um animal, uma atividade, um comportamento ou uma situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca ansiedade extrema naquela pessoa. Nós devemos diferenciar medo de fobia, porque o medo é uma sensação justificada, justificável. Por exemplo, se você se vê no meio de um rio e um jacaré se aproximando, um crocodilo, é uma situação que oferece risco. Eu não sei as chances de um jacaré realmente atacar um humano, mas isso pode acontecer. Ou um tubarão, ou um leão na selva, ou você se vê com medo diante de uma pessoa armada anunciando assalto. Situações que coloquem de fato sua vida em risco. Você sentir medo desse tipo de circunstância é compreensível, é normal, inclusive é uma forma, um sentimento que te protege. Por outro lado, a fobia é a circunstância de medo exagerado em contextos que não te oferecem risco. Por exemplo, eu vou assumir aqui a minha fobia de baleias. Isso acontece até mesmo quando eu estou assistindo um filme. Por exemplo, eu estava vendo aquele filme lá, As Aventuras de Pi, e tem uma hora que a baleia aparece lá e pula por cima. Bom, isso me causa medo. Mas não é uma circunstância onde eu deveria ter medo, porque a baleia é uma animação ali, está no filme, né? Não está perto de mim, não tem por que ter medo de uma baleia que está na tela da TV. E essa mesma regra se aplica a qualquer outro tipo de fobia e a lista é praticamente interminável. Dentre elas, a homofobia. A homofobia, assim como qualquer outra fobia, trata de um medo injustificado diante de uma circunstância, de uma coisa, um objeto, um animal que não te oferece risco de verdade, mas que você está ali super ansioso, super angustiado, sem razão nenhuma para estar daquela forma. E isso é uma coisa tão óbvia que eu estou surpreso por nunca ter percebido isso antes. A homofobia não é um preconceito. A homofobia é um transtorno mental. E a minha maior preocupação com esse vídeo aqui é de ser mal interpretado e as pessoas das militâncias LGBT pensarem que eu estou dizendo que homofobia é uma coisa normal e que deve ser incentivada, que não deve ser tratada. Não, muito pelo contrário, até porque ela tem um grau diferenciado, porque se você sentir fobia por um morcego, você não vai estar ofendendo o sentimento dos morcegos, né? Mas eu acho que se uma pessoa tiver fobia de homossexuais, aquele grupo de homossexuais vai se sentir mal com esse tipo de medo irracional que as pessoas sentem delas. Não é legal isso. Mas essa comunidade tem que saber diferenciar essas duas coisas. Porque se eu colocar um rato em uma sala onde tem um monte de pessoas com fobia de rato, o que vai acontecer naquela sala? As pessoas vão correr do rato. Se eu colocar um morcego em um local onde tem pessoas com fobia de morcego, as pessoas vão correr desse morcego. Fobia de barata, as pessoas vão se afastar. A reação de uma pessoa que tem fobia é de medo, é de fugir, é uma reação de fuga, de saída. Então, uma pessoa que é homofóbica, ela vai querer fugir do homossexual, ela vai ter uma espécie de medo, uma ansiedade que vai fazer com que ela não queira sentar perto, que ela não queira fazer amizade com aquele tipo de pessoa. Ela não vai se sentir à vontade. E é claro que isso é irracional, e isso deve ser tratado, e eu não estou dizendo que isso é legal e deve ser incentivado. Pelo amor de Deus, não coloquem isso no meu discurso aqui. Se você olha para dentro de si e percebe que tem esse medo irracional, e você não tem raiva, que você não quer bater, que você não quer agredir, que você não quer discriminar, que você não quer menosprezar os homossexuais, então perceba, você não tem um preconceito, você tem uma fobia, vai se tratar, porque você precisa disso. Inclusive, eu já até falei publicamente em vídeos ou hangouts que quando eu era adolescente eu era homofóbico.
E eu estava errado ao afirmar isso, porque de acordo com essa lógica que eu estou colocando aqui, eu não era homofóbico, eu era preconceituoso mesmo, porque eu não tinha medo de homossexual. Eu não tinha ansiedade, angústia de estar perto de um homossexual. Eu tinha preconceito mesmo, influenciado pelos valores da sociedade. Depois, quando a maturidade vem chegando, a vivência, eu fui conhecendo pessoas, eu percebi que aquele sentimento de preconceito não se sustentava em nada e a cabeça vai abrindo. Então eu não era homofóbico, eu era preconceituoso mesmo. É diferente, porque a fobia, como eu acabei de explicar, é toda aquela sensação de medo, angústia, ansiedade. Não era isso que eu sentia. Eu sentia era raiva mesmo. Então você tem que observar que a pessoa que é preconceituosa, ela vai atacar, ela vai querer menosprezar a dignidade do homossexual, ela vai querer vetar direitos, ela vai, dentro de uma abordagem social, querer impedir que o homossexual conviva naturalmente, normalmente, que tenha seus direitos civis. Então isso é diferente, tá? Você perseguir o grupo e você fugir do grupo. A homofobia faz com que essas pessoas que tenham esse transtorno fujam, que elas tenham medo, que elas se afastem. E o preconceito faz o contrário, faz a pessoa se afastar. Uma pessoa que é homofóbica, ela não vai nem querer falar no assunto de homossexualidade. Isso vai angustiar ela de uma maneira tão grande que ela não vai nem querer falar disso. O preconceituoso, muito pelo contrário, ele vai ficar com o homossexual na boca o tempo inteiro, falando disso. Ficar com o homossexual na boca, isso foi um pouco estranho. Mas veja bem, ele vai falar disso o tempo todo. Você pega aí esses pastores preconceituosos, eu não vou chamar mais de homofóbico, a partir de agora eu vou corrigir o meu discurso. Tá errado você chamar uma pessoa preconceituosa de homofóbica, porque uma delas, o preconceituoso, ele está agredindo, atacando por maldade. E o outro está fugindo, está, sei lá, se resguardando de uma angústia irracional por transtorno psicológico. A gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. Então, eu deixo aqui a minha reflexão, a minha proposição de diálogo, de debate, para que esses movimentos parem de usar o termo homofobia, porque, ao meu ver, está totalmente errado. Porque aí se surgir uma lei que criminalize o preconceito por orientação sexual ou por gênero, aí a coisa vai ficar complicada. Porque vai surgir lá nessa lei, provavelmente, a palavra homofobia, crimes de homofobia. Assim como eu já li essa palavra nos projetos de lei que vão criminalizar esse tipo de comportamento. E isso vai ser um absurdo. Vai ser um absurdo. Porque vai criminalizar pessoas doentes. Vai pegar um transtorno mental e criminalizar. Vai dizer assim, eu tenho fobia de baleia, será que eu vou ter que ir para a cadeia também por causa disso? Ou pagar uma multa por ter medo de baleia? Você não pode criminalizar uma pessoa que tem medo de homossexual. Você deve criminalizar aquela pessoa que ataca e ofende o homossexual. Dá para perceber a diferença entre ter medo do homossexual e ofendê-lo, atacando, cerceando seus direitos, perseguindo socialmente? São duas coisas completamente diferentes, com razões psicológicas diferentes e efeitos sociais diferentes, tanto para a vítima, e neste caso, eu acho que o homofóbico é vítima de si próprio. A mensagem de hoje era essa, eu deixo um forte abraço a todos, por favor não me odeiem por ter trazido essa mensagem, mas nós temos que debater isso. Um forte abraço a todos e falou!